Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leonardo Muniz. Estamos dando sequência à nossa quarta videoaula relacionada ao módulo de banco de dados avançado do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O foco dessa teleaula é relacionado a desempenho, recuperação e análise de modelagem de banco de dados em relação à normalização. Bom, vamos fazer uma normalização na prática, tá? Eu trouxe um case para vocês que seria muito próximo da realidade, né? Uma necessidade de negócio. Vocês precisam de ler esse case, identificar o que vocês precisam e aí vocês passam para uma normalização em cima de cada uma dessas necessidades. Criam as suas tabelas, definam os seus atributos, e aí monta a sua normalização baseada nos critérios das formas normais que nós vimos anteriormente. O case proposto é este: transporte aéreo. Uma transportadora aérea pretende implementar uma base de dados com a seguinte informação. A transportadora tem vários aviões. Cada avião tem, além da matrícula, um nome, o modelo do avião, o número de lugares e a indicação de sua autonomia. Na transportadora, trabalham vários pilotos. Sobre cada piloto, pretende-se guardar o nome e número de licença, assim como quais os modelos de aviões que podem pilotar. Pretende-se ainda guardar a informação relativa ao nome, data de nascimento e o parentesco dos pilotos, de cada um dos dependentes, caso existam. Sabe-se que cada avião faz vários voos e em cada voo deve conter a indicação de data e hora que acontecerá, os locais de partida e destino, o piloto, e os aviões são pilotados por apenas um piloto. Vou deixar vocês avaliarem um pouquinho este case, fazerem algumas anotações e aí volto já já com a possível solução do case para que vocês possam comparar com o que vocês tiveram de propostas. Bom, eu vou deixar esse slide aqui para que vocês possam refletir. Vocês voltam alguns segundinhos e dêem um pause e continuem avaliando o case. Eu volto em um minutinho. Bom, vamos à proposta de solução do case do transporte aéreo. Bom, vocês leram algumas instruções no slide anterior e tiveram um tempo aí para avaliar e fazer algumas anotações em seus cadernos e folhas de anotações. E, baseado no que foi escrito no case, né, nós temos a ideia de que uma tabela de avião seria necessário, como atributos tendo a matrícula do avião, o nome do avião, o modelo do avião, o número de lugares e também a autonomia. Tudo isso relacionado ao avião. Depois foi dito que um avião pode ser pilotado por múltiplos pilotos, certo? Então, neste caso, você precisa de ter uma tabela de associação que relaciona o avião a qual daqueles modelos o piloto pode pilotar. Então, neste caso,
A relação entre eles é a matrícula do avião, da tabela avião, com a matrícula avião na tabela piloto avião, PIL_AVI. Então vejam que cada avião pode ser pilotado por nenhum, porque pode ser que tenha algum avião que não tenha ainda pilotos habilitados para pilotá-lo. E quando um avião puder ser pilotado, ele pode ser pilotado por múltiplos pilotos. Não que ele vá pilotar no voo, tá? Eles são para vermos quais são os modelos que cada piloto pode pilotar. Tudo bem? Essa é a relação entre essas três tabelas que vão ser mostradas. Depois nós temos a tabela de piloto, que temos atributos como número de licença, o nome do piloto, o número do documento dele, no caso aqui CPF, qual é o gênero dele e a data de nascimento. Tá? Alguns podem ser que não foram escritos ali no case, mas eu coloquei mais para exemplificar quais os tipos de atributos que possam ser necessários em uma tabela como esta. Certo? Então, nós agora temos o piloto, que através do número de licença, do atributo número de licença do piloto, eu consigo saber quais modelos aviões que ele pode pilotar através da tabela de relacionamento associativa PIL_AVI. Então, sabemos que cada piloto pode pilotar de 1 a N aviões. Tá? Então, quando o avião pilota, ele pilota pelo menos um modelo. Se ele não pilota, né, ele ainda não é piloto. Então, eu acredito que quando ele é um piloto e ele está cadastrado lá, ele tem que saber pelo menos pilotar um único avião. Quando ele for pilotar um, ele pode também pilotar múltiplos modelos. Certo? Foi dito também que o piloto ele pode ter dependentes. Certo? Então, para cada dependente, eu posso também ter vários pilotos que têm algum tipo de parentesco com esses dependentes. Tudo bem? Então, imaginem aí que um marido e uma esposa trabalham como pilotos na mesma companhia aérea e eles têm 2 filhos. Então, vejam que cada filho vão ter 2 pilotos como responsáveis e automaticamente eles serão dependentes de 2 pilotos. Tudo bem? Então, neste caso, preciso ter essa tabela associativa também, onde o número de licença relaciona com o número de licença na tabela associativa PIL_DEP, que é piloto independente, onde um piloto pode ter nenhum ou vários dependentes. No caso, eu posso ter um piloto que não tenha filhos, não tenha pais, tios, né? Nenhum tipo de parentesco que possa ter alguma relação com eles, tá? Neste sistema de banco de dados. E quando tiver, podem ter N dependentes. Depois eu tenho a tabela de dependentes, propriamente dita, onde vai guardar o número do dependente, o nome desse dependente, a data de nascimento desse dependente, qual é o gênero dele e também qual é o grau de parentesco com o piloto. Certo? Então, neste relacionamento, cada dependente pode estar relacionado a, no mínimo, 1 e a, no máximo, N pilotos. Certo? Concorda comigo que um piloto pode não ter dependentes, mas o dependente, uma vez cadastrado, automaticamente tem que estar atrelado a, no mínimo, um piloto. Depois foi dito que há uma tabela de voo que guarda a relação de todos os voos feitos por essa companhia aérea, tá? Onde eu tenho o número único daquele voo, qual é a matrícula do avião que realizou esse voo, qual é o número de licença do piloto que realizou aquele voo, a data e hora desse voo e qual foi o aeroporto de origem e o aeroporto de destino daquele voo. Então vejam que na relação com a tabela voo, eu preciso de relacionar a tabela de aviões, onde cada avião pode realizar no mínimo 0, ou seja, tem um avião lá, porém ainda não fez nenhum voo, um avião novo, por exemplo. E quando ele faz um voo, ele faz no máximo vários. Depois eu tenho uma relação com o piloto, onde eu tenho o número de licença do piloto
com o número de licença do voo, que cada piloto pode realizar no mínimo 0, ele pode ser recém-cadastrado, ele ainda está pegando a possibilidade de pilotar algum modelo, fazendo os treinamentos internos, e uma vez ele tendo, né, a habilitação para poder pilotar certos tipos de aviões, aí sim ele pode participar de um voo específico, um voo comercial. Depois, para relacionar cada um dos voos, tanto na origem quanto no destino, são aeroportos. Avião sai e pousa em aeroportos. Então, por isso que eu propus aqui a criação de uma tabela chamada aeroporto, onde eu tenho o ID underline aeroporto, que é o código único aí do aeroporto. Depois a sigla, não sei se vocês sabem, mas os aeroportos normalmente têm siglas de 3 caracteres que representam unicamente aquele aeroporto em cada um dos países no mundo, certo? O nome do aeroporto, que pode ser o nome comercial do aeroporto, e também eu tenho que guardar qual é o código da cidade que ele está, que esse aeroporto está, certo? Então, tanto o meu aeroporto de origem quanto o meu aeroporto de destino fazem relação ao código deste ID aeroporto. Então, um aeroporto pode ter no mínimo 0, que ele ainda não tem nenhum voo, e quando tiver, ele pode ter vários tipos de origens, certo? Imagina aí Congonhas, em São Paulo, indo de Congonhas para o Rio, Congonhas para Minas, Congonhas para o Paraguai, para os Estados Unidos e assim por diante. Então, a origem pode ser, né, de 0, quando ele ainda não tem nenhum voo, mas quando ele tiver, ele pode ser origem de vários voos e assim por diante. Depois eu tenho o aeroporto de destino, que também é o mesmo aeroporto, porém ele pode ter de uma origem, por exemplo, Congonhas, e destino o aeroporto de Montevidéu, no Uruguai. Certo? Então, o mesmo aeroporto pode ser também, no mínimo 0, um aeroporto que ainda não foi destino, porém, quando ele for, ele pode ser destino de vários tipos de voos. Depois eu tenho a tabela de cidade, onde eu tenho a descrição da cidade do aeroporto. Então, a relação entre eles é que cada aeroporto, no caso, múltiplos aeroportos, vão estar dentro de uma cidade. Então, uma cidade vai ter múltiplos aeroportos. Por exemplo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos o aeroporto de Cumbica, né? Tem o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Campo de Marte. Tá? Se eu olhar o estado de São Paulo, aí inclui aeroportos de outras cidades, como o aeroporto de Viracopos, em Campinas, e outros aeroportos no interior de São Paulo, certo? São múltiplos aeroportos que estão em distintas cidades dentro do mesmo estado. Por isso que eu tenho que ter o nome da cidade e o código do estado daquela cidade. Então vejam que eu tenho também a tabela estado, onde o código de estado, o ID estado, relaciona com a tabela de cidade, onde múltiplas cidades vão estar dentro de um único estado. E vejam que dentro de um estado, eu tenho o código do país. Concordam comigo que um país tem vários estados? Tudo bem? Então, neste caso aqui, vocês podem fazer um relacionamento com uma tabela de países, certo? Nesse caso aqui, a tabela de país vai ter o ID país, que vai relacionar com a tabela de estado, através do ID underline país, e aí eu tenho o nome do país, e também pode ter o nome do continente, que vai ter a relação com todas essas outras tabelas. Eu acredito que este aqui seria uma possível proposta de solução para o case do transporte aéreo. Depois, vocês façam uma comparação para verificar se a sua modelagem ficou próxima a este modelo proposto. Tudo bem? Facinho? Tudo bem, então vamos seguindo ao conteúdo da aula. Isso é o que nós temos para a aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida relacionada ao vídeo desta aula, né, vocês podem me procurar no Moodle, enviar uma mensagem nos fóruns, né, que eu vou atender as suas dúvidas
pontualmente a cada um de vocês. Em relação às referências utilizadas neste vídeo, são as seguintes. Nós utilizamos para compor estes materiais o livro Princípios de Sistemas de Bancos de Dados Distribuídos, da editora Campos, no ano de 2001. Depois, o livro dos Sistemas de Bancos de Dados, sexta edição, da editora Pearson, 2011. O livro Introdução a Sistemas de Bancos de Dados, editora Campos, ano 2004. E o livro Sistemas de Banco de Dados, da editora Campos, ano 2012. Caso vocês precisam de outras informações de onde obter, vocês podem também acessar os livros que tem disponível na biblioteca virtual ou me perguntem que eu passo alguns outros livros relacionados ao tema que vocês podem consultar. Bom, era isso, um grande abraço, nos vemos na próxima teleaula ou nos próximos vídeos. Um grande abraço e até já já.